Bem-vindos a este webinar. É o primeiro do ano de dia 28 de janeiro. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme é o local onde estiverem nos a acompanhar. O webinar de hoje é dedicado ao importantíssimo tema sobre os princípios voluntários de negócios, seguranças e direitos humanos em Moçambique, com enfoque na província de Cabo Delgado. Hoje temos uma agenda bastante riquíssima, importantíssima agenda. Mas antes vou apresentar os ilustres que estarão aqui conosco hoje. Temos o Coronel de Infantaria, Omar Saranga, que é o Diretor Nacional da Política de Defesa no Ministério da Defesa Nacional. Temos a Alexandra Shepard, que é a Vice-Alta Comissária do Reino Unido, aqui em Maputo, em Moçambique. Temos os nossos experts, Jonathan Drima, que é um especialista em princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos. Temos o Anton Bonucci, que é um especialista europeu sobre negócios e direitos humanos. Temos também a honra de ter conosco o Dr. Cláudio Diniz Mat, que é diretor nacional do Direitos Humanos e Cidadania no Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Vamos ter também a Carmen Munhequete, que é minha colega aqui no CDD, e em conjunto vamos fazer a apresentação desta iniciativa. Em termos de agenda, temos as apresentações que já fiz agora, temos as palavras de boas-vindas a serem proferidas pela Alex Shepard, do Alto Comissariado Britânico. Temos as considerações oficiais a serem feitas pelo Coronel de Infantaria, Omar Saranga. Teremos também a visão desta iniciativa que nos junta aqui hoje a ser feita conjuntamente por mim e pela Carmen Munhequete. Vamos ter a resposta do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, e vamos ter os nossos experts internacionais a darem as suas contribuições e, mais para o final, vamos ter a apresentação de direitos humanos e conflito, que é o enquadramento geral em que se circunscreve esta iniciativa, e vamos ter debate e as considerações finais. Sem demoras, vou convidar aqui a Alexandra Shepard, do Alto Comissário Britânico, para nos fazer o enquadramento desta iniciativa. Over to you, Alex. Muito obrigada, Adriano, e peço desculpas, mas vou falar em inglês. Nesse caso, para eu ter... We have simultaneous translation, so you can speak in English. That will be simultaneously translated to Portuguese. So feel free to speak in Portuguese, please. In English. Okay. Well, muito obrigada. Então, His Excellence, National Director of Defence Policy, Colonel Omar Saranga, His Excellence, National Director of Human Rights and Citizenship, Dr. Claudio Diniz Mato, panelists and organisers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of the UK mission here in Mozambique, I'd like to thank you all for being here today. It's an honour to be joined by senior government representatives and international experts in the field of the voluntary principles as we launch this important project in partnership with CDD. The UK government is a strong supporter of the voluntary principles
as we recognise them as a framework for governments, companies and NGOs to work together to minimise the risks of human rights abuses and security-related incidents in communities, while at the same time promoting transparency and good corporate social responsibility practices. By supporting this project, the UK government aims to raise awareness of the voluntary principles, and in particular their relevance in Cabo Delgado province. We hope to share international best practice and agree on practical next steps that all parties can take, so as to strengthen the implementation of the voluntary principles in Cabo Delgado. We believe that to be successful in this initiative, it's important to have a holistic approach and involve all stakeholders throughout the process. And that's why it's great to see that companies, government representatives and NGOs are all in the audience for this webinar today, as the voluntary principles bring benefits to all. For companies, the voluntary principles provide a framework to assess human rights impacts associated with security, and then helps them to develop systems for identifying, preventing and mitigating human rights abuses and tackling the drivers of conflict. The voluntary principles also promote a multi-stakeholder engagement approach to security challenges, so as to minimise operational impacts, including those on surrounding communities. For governments, the voluntary principles provide a framework that allows them to fulfil their duty to protect human rights by offering concrete steps to implement the United Nations guiding principles on business and human rights in specific sectors. And the voluntary principles can also support other government policy objectives, such as implementing national action plans on business and human rights, promoting sustainable development, strengthening the investment climate, and, importantly, preventing conflict. For non-governmental organisations, the voluntary principles provide opportunities to have an open dialogue with companies and governments, and offer a mechanism to hold companies accountable for their human rights impacts. The voluntary principles offer a platform of collective learning for NGOs to better support all stakeholders, especially communities, through their work on human rights, peace and security, as our partner, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, is doing by implementing this project. We are not here by chance, but because we want to play a major role in promoting the voluntary principles, which we hope in turn will lead to the construction of more cohesive societies, better business practices, and the promotion of peace. It is my hope and expectation that everyone will leave this workshop fully aware of just how important the voluntary principles are for communities in Cabo Delgado. Thank you very much for your attention. Muito obrigada pela atenção dispensada, and we look forward very much to working with you on this exciting project. Obrigada. Thank you very much, Alex Shepard, for those remarks. Muito obrigado pelas considerações que fez, Alex. Passamos agora para o discurso do Coronel de Infantaria, Omar Saranga, que é o Diretor Nacional da Política de Defesa Nacional do Ministério da Defesa Nacional. Coronel, por favor. Boa tarde a todos. Não sei se conseguem me ouvir. Perfeitamente. Muito bem. Mais uma vez, boa tarde a todos. És-me o Sr. Adriano Novunga, Diretor Executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Excelentíssimos convidados do painel, excelentíssimas entidades acompanhantes deste webinar, excelências, minhas senhoras, meus senhores. Permitam-me começar por manifestar a satisfação do setor da Defesa Nacional ao ex-me Sr. Adriano Novunga, Diretor Executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, e a equipa que lidera, por ter endereçado um convite, particularmente a Sua Excelência Jaime Bessa Augusto Neto, Ministro da Defesa Nacional, para participar nesta plataforma de diálogo sobre negócios,
Segurança e Direitos Humanos em Cabo Delgado, a quem endereço um cumprimento singular por ter me incumbido a missão de o representar e, desta forma, valorar a iniciativa do CDD, que é também do interesse do setor da defesa nacional, cujo objetivo central é minimizar o risco de abuso dos direitos humanos e de ocorrência de incidentes relacionados com a segurança nas comunidades, bem como promover a transparência e as boas práticas de responsabilidade social e corporativa. Permitam-me também saudar todos aqueles que presenciam e participam neste debate pelas contribuições e o saber que vão dar para o seu enriquecimento. Excelências, o Ministério da Defesa Nacional, ciente da complexidade da relação entre segurança e direitos humanos, e, sobretudo, da imperatividade do exercício da sua implementação e no âmbito da responsabilidade plasmada na Constituição da República e no quadro da política de defesa e segurança, participa neste evento sob a batuta do CDD pela segunda vez, convencido de que a sua participação no primeiro evento contribuiu para mostrar a importância que dá ao prosseguimento dos princípios voluntários de segurança e direitos humanos no setor de defesa, ao ter evidenciado que o Ministério da Defesa Nacional, para além de aceitá-los, sempre foram uma das suas ferramentas de referência na sua atuação, sobretudo em todos os locais onde estão desdobradas ou empenhadas as unidades das FADM e que projetos de exploração petrolífera participantes. Neste segundo evento, que marca a continuidade do empenho assumido pelo MDN, Ministério da Defesa, no primeiro webinar de colaborar com o CDD, começarei a minha razoada contribuição por citar excertos da informação anual de Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, chefe do Estado à Assembleia da República, sobre a situação geral da nação em dezembro de 2020, e de um outro excerto sobre a intenção de perdoar jovens recrutados por terroristas em Cabo Delgado, por ele manifestada na cidade de Pemba durante uma conferência de imprensa à sua chegada da República da Tanzânia, onde efetuou uma visita de trabalho a convite do seu homólogo, pela relevância e relação que tem com o desafio de implementação efetiva dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos no país, com enfoque particular na província de Cabo Delgado. A seguir, mostrarei como esses excertos se relacionam com o tema, bem como a preocupação que o setor da defesa tem para sua materialização através de 4 percepções a saber. A primeira é: quem combate tem que saber quais são os direitos e os deveres daqueles que combatem. A segunda seria: quem combate tem que conhecer muito bem os direitos e os deveres de quem defende. A terceira seria: quem combate tem que conhecer muito bem os direitos e os deveres da sua própria instituição, a instituição que serve. A última e não menos importante: quem combate tem que conhecer muito bem aqueles que o veem e que o ouvem, ou seja, que sabem o que vai fazer. Passando para as citações, Sua Excelência o Presidente da República disse durante o seu informe o seguinte: desde o mês de outubro de 2017 que uma parte da província de Cabo Delgado tem sido sujeita a ataques de terroristas. Esses assassinos inimigos da paz, destroem infraestruturas econômicas e sociais, raptam crianças, mulheres e homens,
forçando a deslocação de mais de 571 mil pessoas para outros distritos da província e para as demais províncias do país. Referiu ainda que o modo de operar destes terroristas caracteriza-se por incendiar aldeias, assassinar, decapitar e esquartejar as populações, ao mesmo tempo praticam pilhagem de produtos agrícolas para o seu autoabastecimento. Diz ainda que, nesta oportunidade, queremos saudar e reconhecer a entrega de jovens nas fileiras das Forças de Defesa e Segurança, em particular aos que se encontram empenhados nos teatros operacionais norte e centro do país. Referiu ainda que esses jovens merecem de todos nós o nosso maior carinho. Eles não defendem apenas as regiões assaltadas pelo terror. Estes soldados defendem-nos a todos nós, moçambicanos. Defendem a nossa pátria, a nossa história. Defendem a casa onde mora o nosso futuro comum. Fim da citação. No primeiro e segundo excerto, Sua Excelência o Presidente da República evidencia claramente que os inimigos da paz são também inimigos dos direitos humanos, porque atentam contra a vida das pessoas, ao assassinar, ao decapitar, ao esquartejar as populações indefesas, ao raptar homens, crianças e mulheres, forçando-os a abandonar os seus lares. E os inimigos da paz são também do desenvolvimento ao destruir infraestruturas econômicas e sociais, ao mesmo tempo que praticam a pilhagem de produtos agrícolas para o seu autoabastecimento. Nos dois últimos excertos, com ênfase no quarto, demonstra a preocupação que o nosso Estado tem na preservação dos direitos humanos através da garantia da defesa da independência nacional, da soberania, da integridade territorial e da sua inviolabilidade, da consolidação da unidade nacional, da paz, da democracia, da participação na proteção dos organismos, instalações ou meios civis, da tomada de medidas de prevenção e de socorro às populações em caso de calamidade e outras circunstâncias, da garantia de liberdade de ação dos órgãos de soberania e do funcionamento normal das instituições e do asseguramento da manutenção da paz em missões que correspondem aos interesses nacionais e internacionais. Em relação à conferência de imprensa anteriormente referenciada, o mais alto magistrado da nação, Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República, comandante-chefe das FDS, disse: encontrem forma para falar com as FDS, para vocês voltarem ao convívio de todos nós. Nós vamos fazer tudo para o povo moçambicano compreender que foram manipulados e usados. Vocês não são assassinos por natureza, estão a ser movidos para essa guerra. Fim da citação. Este excerto representa o compromisso do comandante-chefe das FDS com a questão dos direitos humanos e, sobretudo, um ato de humanismo e de humanidade, ou seja, de preocupação com a sua implementação, e enquadra-se no segundo princípio de que fiz menção, nomeadamente, quem combate tem que saber quais são os direitos e os deveres daqueles que combatem. Como exemplo, o chefe do Estado referiu ainda que os jovens que entraram em Matemo foram repelidos pelas Forças de Defesa e Segurança. E estas fizeram de tudo para que os mesmos jovens saíssem tranquilamente. Este exemplo é inequívoco, de modo que mostra que nós que combatemos temos consciência sobre os direitos e deveres de quem combatemos e defendemos. Caros participantes, as 4 dimensões dos excertos que acabei de citar, têm relação com a segurança e defesa dos direitos humanos, com a ética e com a cultura, por que não com a filosofia também? No seu encadeamento, direitos e deveres são um casal que convive sempre juntos, na perspectiva de que temos o direito de exercer a cidadania plena, mas também o dever de cumprir as regras de cidadania plena. E isso implica o dever de cuidar dos direitos dos outros, implica o dever de defender os direitos daqueles que não sabem ou que não se podem defender por si.
A convivência entre eles é permanente. Como se sai, então, deste plano teórico para o prático? As 4 percepções estão ligadas a um princípio fundamental que informa quaisquer forças armadas, que é a condição militar. A condição militar é uma condição institucional que historicamente surge no tempo romano, embora se possa recuar aos tempos gregos, e que traz a ideia de regular, conter e de cumprir. Regular traz a ideia de regular através de regras o cumprimento de ordens e os limites do uso da força, onde Matemo foi um exemplo. Todos aqueles poderiam ter sido dizimados pelas nossas forças. Conter traz a ideia de conter dentro da própria instituição aquilo que é a ação organizada da execução do exercício do uso da violência, ou seja, que só essa instituição tem o direito do uso da violência. E cumprir traz a ideia de cumprir de acordo com aquilo que são normas e princípios do Estado, que é quem ordena no sentido de reconhecer o princípio de autoridade. A implementação deste quadro informador e dos princípios de regular, conter e cumprir no meio militar ou castrense faz-se por meio de um instrumento que se chama disciplina e deontologia. Então, o que é disciplina e o que é deontologia? Disciplina pode ser definida como um conjunto de regras que obedecem um código, e esse código está imbuído no conceito de deontologia. Deonto, que pode ser interpretado como obrigação ou igual a obrigação, e logia, logos, conhecimento de cultura. O que acabei de referir remete-nos ao nosso sistema de ensino e educação militar, que, através do Instituto Superior de Estudos de Defesa Tenente-General Armando Emílio Guebuza, da Academia Militar, da Escola de Sargentos, das escolas práticas, onde os nossos soldados são inculcados os valores militares, como o respeito à dignidade da pessoa humana, o patriotismo, o civismo, o profissionalismo, a lealdade, a honra, a honestidade e a coragem, ou seja, disciplina e a deontologia. O militar está obrigado ao conhecimento e à deontologia para perceber para que é que usa a força e em que medida usa a força e quando legitimamente pode usar a força. O militar é também obrigado à premissa de lealdade ao Estado que serve, tendo como fundamento de que o Estado se representa através das leis que emanam. E essas leis congregam o princípio de direitos humanos. Por exemplo, a nossa Constituição refere-se aos direitos. A nossa Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas também se refere aos direitos humanos quando determina que as FADMs podem desempenhar outras missões de interesse geral ou de colaborar em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações. Distintos participantes, muitos são os desafios na implementação dos direitos humanos, considerando a dificuldade em fazer cumprir o direito num conflito armado. Contudo, o Ministério da Defesa Nacional tem a consciência de que os direitos humanos são um imperativo institucional, cujos mecanismos gerais e específicos devem ser adoptados com vista a dar ferramentas aos que combatem para que possam conscientemente garantir um mínimo de respeito pelos indivíduos num conflito armado. O setor da Defesa Nacional encara a Declaração Universal dos Direitos Humanos, conjugada com outras normas do direito internacional público e humanitário, como uma fonte de inspiração para a educação e conduta dos seus militares. As nossas Forças Armadas de Defesa de Moçambique são, deste modo, permanentemente adestradas a cumprir o que está prescrito no direito internacional público e humanitário, tendo em consideração que o país ratificou e aderiu a diversos instrumentos jurídicos multilaterais em matéria de direitos humanos da ONU, da União Africana e da SADC. As Forças Armadas
de Defesa de Moçambique, quando desdobradas para responderem a eventos relacionados com a sua missão ou para cooperarem com as organizações internacionais, a sociedade civil, bem como garantir a defesa das comunidades, são orientadas a atuarem na estrita observância da política de defesa e segurança, do conceito estratégico de defesa, das regras de empenhamento, de planos de interação comunitária no âmbito de relações civil, militar, de resposta aos abusos de direitos humanos e de outras normas internacionais das organizações acima referidas. Portanto, há todo um esforço institucional para que os direitos humanos sejam observados e exercidos em quaisquer circunstâncias. Porém, no que tange às Forças Armadas, e considerado sob uma perspectiva externa, o desafio é implementá-los no contexto das 4 percepções que referi ao longo da minha apresentação, tendo como objetivo a sua salvaguarda, o respeito dos direitos das populações locais que são impactadas pela ação das tropas em missões tipicamente bélicas e, por que não bélicas também. Considerados sob uma perspectiva interna, o desafio é a afirmação, promoção e proteção dos direitos fundamentais dentro da unidade, abrangendo todos os seus integrantes. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique, ou as Forças de Defesa e Segurança em geral, estão sempre a aprender neste contexto de implementação de direitos humanos. Por isso, elas estão abertas a continuar a colaborar com o CDD. Estão também abertas a trabalhar nesta plataforma de forma a permitir que os nossos camaradas possam implementar com consciência os princípios dos direitos humanos. Para terminar, permitam-me desejar a todos um debate frutífero, objetivado a produzir contribuições que tenham impacto no melhoramento e fortificação dos direitos humanos em toda a extensão da República de Moçambique. Muito obrigado. Dr. Novunga, acabei de apresentar o meu discurso. Bastante efusiva daquilo que é a posição do Estado moçambicano relativamente aos direitos humanos e aos direitos humanos no contexto particular de Cabo Delgado e a posição que afirma de predisposição do Estado e do setor da Defesa Nacional para colaborar com todos os atores deste processo. Muito obrigado, Coronel Saranga, pela sua apresentação. O objetivo deste webinar de hoje é de partilharmos, de estabelecermos as responsabilidades, de estabelecermos a metodologia de trabalho que vamos seguir nesta importantíssima iniciativa. Em termos de atores que nós temos em perspectiva, temos, para além da comunidade diplomática, temos a comunidade empresarial nacional e internacional, temos também as organizações internacionais e nacionais, todas unidas, essas entidades, a trabalharem para que se possa observar, enquanto se desenvolvem negócios, se observar a questão dos direitos humanos como ferramenta importante a informar a ação de cada um dos atores. Este programa tem este primeiro webinar de hoje, que baseia-se no primeiro webinar realizado em outubro de 2020, que visava sensibilizar os interessados para o objetivo, atividades e prazos do projeto.
recordar e rever as responsabilidades em matérias de direitos humanos. Depois deste webinar, vamos ter um workshop estratégico aqui em Maputo para aproximadamente 50 intervenientes, se Covid-19 permitir, em princípio no dia 24 e 25 de fevereiro, e o objetivo deste workshop é de engajar todos os atores estratégicos para o estabelecimento de momentum em relação aos direitos humanos, não como uma questão paralela, mas como parte integrante da atuação dos atores em Cabo Delgado. Depois vamos ter um segundo workshop em Cabo Delgado, também de 2 dias em Pemba, para o mesmo número de participantes, 50 pessoas, também se a Covid permitir, e este é mais de nível operacional e que deverá contar com representantes da comunidade. Na nossa perspectiva, direitos humanos incide também sobre o empoderamento para que as comunidades possam ser parte importante do desenvolvimento, dos desenvolvimentos que estão a acontecer em Cabo Delgado. Em princípio, este workshop vai ser no dia 3 e dia 4 de março. Depois vai seguir-se um outro webinar que vai fazer o acompanhamento do envolvimento das partes interessadas, centrado no aperfeiçoamento do roteiro dos princípios voluntários sobre a segurança e direitos humanos, tal como desenvolvido em linhas gerais durante os 2 workshops que teremos tido, e as experiências internacionais adicionais e abordagens das melhores práticas. O terceiro e último webinar vai ser uma sessão de formação de formadores sobre os princípios voluntários, segurança, direitos humanos, para aumentar a capacidade dos principais intervenientes governamentais e os monitores para poderem trabalhar naquilo que é o seguimento das ações para além do ciclo de vida deste projeto. As atividades que se vão seguir depois de março de 2021 basear-se-ão na formação daquilo que nós chamamos de um fórum multilateral para apoiar a implementação dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Cabo Delgado. O que pretendemos alcançar aqui com estes 2 workshops? Queremos alcançar um entendimento comum entre os intervenientes dos instrumentos básicos dos direitos humanos em preparação para uma compreensão mais profunda dos direitos humanos no contexto de Cabo Delgado. Pretendemos também, com os princípios voluntários e esta iniciativa multilateral, apoiar uma melhor compreensão e aplicação das leis relevantes para que se possa conseguir estabilidade e um quadro onde os negócios possam ocorrer num clima de paz e tranquilidade. E como vamos alcançar este objetivo? Primeiro, as apresentações e as consultas que já estamos a fazer. Vamos distribuir materiais para estudo de variedíssima natureza e também vamos identificar recursos virtuais que vamos partilhar com os nossos membros e a comunidade interessada no geral. Vou agora convidar o Dr. Cláudio Mate, do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, para nos fazer a perspectiva deste ministério importantíssimo em relação a este assunto. Dr. Cláudio Mate. Dr. Cláudio Mate. Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Muito obrigado. Excelências, minhas senhoras, meus senhores,
saúdo os panelistas do presente webinar, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Portanto, é com elevada honra que estou aqui para representar Sua Excelência, a Ministra da Justiça, Helena Mateus Quida, Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, e também estou aqui para reafirmar o compromisso do Ministério no respeito e promoção dos direitos humanos. E também é com maior prazer e satisfação que apresento os meus agradecimentos ao professor Adriano Vunga, diretor executivo do Centro para a Formação e Desenvolvimento, para falar, pelo convite formulado antes de para estar a ler participar neste evento que tem como temática plataforma de diálogo sobre negócios, segurança e direitos humanos em Cabo Delgado. Mas enquanto eu não disse, portanto, o presente encontro virtual tem como principal objetivo promover a implementação dos princípios sobre a segurança e direitos humanos, e vamos olhar com particular destaque a província de Cabo Delgado. Mas antes, gostaria de fazer uma breve introdução daquilo que o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos desenvolve, em termos também das suas atribuições e funções. Primeiro, vou ter que referir o seguinte, que o Decreto Presidencial número 8/2015, de 13 de março, estabelece que o Ministério da Justiça é um órgão central do aparelho do Estado que, de acordo com seus princípios e objetivos e tarefas definidas pelo governo, é responsável pelas seguintes áreas na direção, que compreendem as seguintes. Nesse caso, temos, naquilo que diz respeito à execução e coordenação das áreas da constitucionalidade, o Ministério da Justiça tem a responsabilidade de coordenar a constitucionalidade de toda a legislação que é aprovada, tem a questão de verificar a legalidade, tem a componente da justiça, tem a componente dos assuntos religiosos e tem também a componente de direitos humanos. Então, portanto, isto emana também de um decreto presidencial. E em conformidade também com o decreto presidencial, refere ainda que é da competência do Ministério da Justiça garantir a articulação e coordenação interministerial e setorial das políticas de promoção e proteção dos direitos humanos e cidadania. Significa que o Ministério da Justiça coordena com todas as instituições do Estado, incluindo as instituições da sociedade civil. E para a efetivação dos comandos, que há pouco tempo fiz referência ao abrigo, nesse caso, do decreto presidencial, foi aprovada a resolução 1/2015, de 24 de junho, que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério. Então, em conformidade com o Estatuto Orgânico do Ministério, estabelece, nesse caso, a Direção Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, esta direção, ao abrigo do seu artigo 14, tem muitas atribuições, mas simplesmente vou destacar aquelas que vão em conformidade com a realização deste encontro. A primeira atribuição que se refere diz que é preciso promover a parceria entre todas as instituições do Estado e da sociedade civil nacional e internacional de defesa e proteção dos direitos humanos. Então, isto é uma abertura em que o Ministério da Justiça demonstra que está a fim de trabalhar com as instituições da sociedade civil. Então, o diálogo tem que ser aberto e construtivo. E também diz ainda que, com base nas suas funções, promover e desenvolver estudos e pesquisa sobre direitos humanos e divulgar os resultados. Então, estamos aqui a discutir os princípios voluntários dos direitos humanos, é uma forma também de fazer um estudo e esperar a apresentação dos resultados. Em face do acima exposto, permita referir que a iniciativa da CDA visa concretamente alargar o diálogo e sensibilizar sobre os princípios voluntários de segurança e direitos humanos no contexto de Cabo Delgado. E, se olharmos, o Cabo Delgado é a província que alberga uma das maiores reservas de gás naturais do mundo. Mas esta província, que desde 2007
tem sofrido ataques de grupos armados. E esses ataques têm criado consequências que compreendem, nesse caso, mortes, deslocados internos e destruição de infraestruturas públicas e privadas. Portanto, isto eu ia apresentar uma primeira nota e dizer ainda que, tratando-se também de uma temática muito complexa, entendemos que era importante, pelo menos, trazer 3 aspectos. O primeiro aspecto é a proteção dos direitos humanos em Cabo Delgado. O segundo aspecto é o enquadramento dos princípios de segurança e direitos humanos no contexto de Cabo Delgado. E, por fim, faremos as nossas considerações finais. Relativamente à proteção dos direitos humanos em Cabo Delgado, primeiro, entendemos que era importante trazer aqui a Constituição da República de Moçambique, que consagra os valores universais dos direitos humanos. E também Moçambique afirmou vários compromissos internacionais. Nesse caso, pretendo referir os vários tratados que Moçambique ratificou dos diversos sistemas. Estou a falar, nesse caso, do sistema das Nações Unidas, do sistema da União Africana e da SADC. Por exemplo, ao nível das Nações Unidas, Moçambique assinou e ratificou 7 tratados dos órgãos dos tratados. Nesse caso, estou a falar, por exemplo, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que está incorporado na nossa Constituição. Temos a Convenção Internacional contra a Discriminação Racial, entre outros instrumentos. E também, ao nível da União Africana, também temos a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, que Moçambique ratificou, a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança, que Moçambique ratificou, bem como a Convenção de Kampala, que também é aplicável concretamente para o caso de Cabo Delgado, porque ela trata de questões específicas dos deslocados internos. Então, é um dos instrumentos internacionais que Moçambique ratificou. Mas, além disso, ao nível do Ministério da Justiça, houve o processo de adoção de medidas legislativas, e essas medidas legislativas visam, sobretudo, incorporar na ordem jurídica interna os instrumentos internacionais que Moçambique ratificou. E também o Ministério da Justiça, como a entidade que coordena a matéria dos direitos humanos, trabalha em parceria com as outras instituições. Nesse caso, posso referir a título exemplificativo o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, por causa da componente internacional, trabalha com o Ministério do Interior, trabalha com o Ministério da Defesa e também trabalha com o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, tendo em conta que hoje em dia já se fala da componente de direitos e negócios, componente de negócios e direitos humanos. Então, é importante a relevância do Ministério dos Recursos Minerais e Energia. E também o Ministério da Justiça trabalha também com outras entidades autônomas. Nesse caso, estou a referir à Comissão Nacional dos Direitos Humanos, como também o Provedor de Justiça. Mas também contamos com a parceria dos outros atores não estatais, que nesse caso estou a referir às organizações de sociedade civil. Então, olhando concretamente a componente da proteção dos direitos humanos em Cabo Delgado, o que se verifica é que é o problema da segurança das pessoas e das empresas que se encontram implantadas, devido ao próprio conflito armado. E também isso coloca em contrapartida o problema da proteção dos direitos humanos. E fomos a reparar, estima-se que em Cabo Delgado cerca de 2.000 pessoas perderam vida. 500 pessoas encontram-se deslocadas em várias províncias, como já havia sido mencionado. E também houve a destruição de infraestruturas públicas e privadas. E também há muitas crianças que ficaram impedidas de estudar resultados do conflito. Então, há um reconhecimento de facto de que verifica-se os problemas de proteção dos direitos humanos e podemos citar algumas ações que têm sido desenvolvidas pelo governo, nesse caso, que, em primeiro lugar, conceder assistência, um tratamento digno dos deslocados. Então, o governo esforça-se em criar as condições mínimas para os deslocados. Também garantir as condições de saúde, habitação, apoio psicológico, entre outras. Mas quero registrar aqui uma das ações que é o registro de nascimento
e identificação civil dos deslocados. E, como se sabe, os deslocados tiveram que abandonar as suas zonas de origem e não tiveram a mínima oportunidade de levar seus pertences. No entanto, o Ministério da Justiça, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, lançou uma campanha para atribuir documentos de identidade a todos os deslocados. Então, essa é uma das ações que foi desenvolvida. E também, ainda no quadro da proteção da mulher, o Ministério da Justiça organizou um seminário. E esse seminário contou também com o apoio do Programa das Nações Unidas e da Embaixada da Suíça, que visava a capacitação das mulheres, nesse caso, no quadro da Resolução 1325, que é uma resolução das Nações Unidas, né, sobre mulher, paz e segurança. Então, aí a temática consistiu no seguinte: o papel da instituição da justiça na garantia dos direitos humanos das mulheres e rapariga. Então, este evento é um evento que foi organizado pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária e também contou com a colaboração da Direção Nacional dos Direitos Humanos. Mas, ainda no quadro desta resolução, como os instrumentos devem ser incorporados na ordem jurídica moçambicana, aí também no quadro da resolução foi aprovado o Plano Nacional de Ação sobre Mulher, Paz e Segurança, que tem um horizonte temporal de 2018 a 2022. Portanto, olhando a situação de Cabo Delgado, implica que a resolução e este plano de ação são dois instrumentos que devem ser aplicados, sobretudo no que diz respeito à proteção das mulheres e raparigas. E também tem um terceiro ponto, que é o enquadramento dos princípios de voluntário, de segurança e de direitos humanos. A primeira questão que eu posso colocar aqui é o seguinte: é que os princípios foram desenvolvidos no ano 2000, envolvendo os governos, empresa, do setor extrativo de energia e organizações da sociedade civil, que abrange três elementos fundamentais. O primeiro elemento dos princípios refere à avaliação de risco. Significa que as empresas devem avaliar os riscos de segurança e os abusos potenciais de recursos humanos. Segundo, estabelece que força de segurança pública, as empresas devem interagir com as forças de segurança pública. Nesse caso, está-se a mencionar a polícia e militar, entre outras entidades. E também fala como terceiro elemento os prestadores de serviço de segurança privado. E os prestadores de segurança privado devem interagir com os prestadores de segurança privado. Significa que também eles devem respeitar os direitos humanos. Este princípio, tendo sido documento aprovado em 2000, as Nações Unidas, também no quadro de tornar um ambiente global de negócios comprometido com respeito dos direitos humanos, em junho de 2011, através do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aprovou por consenso os 31 princípios orientadores sobre negócios e direitos humanos. E este é um documento que foi elaborado por um representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, o professor John Frugier. E ele apresentou três pilares fundamentais, segundo a análise dele, que são os seguintes. Primeiro, proteger. Significa que os governos têm o dever de proteger os direitos humanos. E também coloca em contrapartida que as empresas devem estar cientes das responsabilidades dos governos, pois também porque são parceiros de cooperação. Isto é, o Estado e as empresas devem agir em conjunto com parceiros. O segundo elemento é que eles devem respeitar as empresas, independentemente dos investimentos que disponibilizam para a sua implementação, mas se diz que é necessário que elas respeitem os direitos humanos. Então, é o que diz os princípios. O terceiro elemento é ressarcir. As empresas devem ressarcir, de facto, as comunidades locais que estejam afetadas por situações resultantes de investimento. E
a prosseguir, dizer que esta não foi uma ação de facto isolada pelo Ministério da Justiça, tendo em conta a dinâmica que foi desenvolvida no quadro de negócios e direitos humanos, olhando para os princípios voluntários e olhando para os princípios orientadores das Nações Unidas. O Ministério da Justiça, em outubro de 2016, em parceria, nesse caso, com a Liga dos Direitos Humanos e com apoio de parceiros internacionais, lançou o primeiro relatório, que é o Relatório Nacional sobre Negócios e Direitos Humanos. Então, este relatório foi elaborado olhando, sobretudo, os desafios que se colocam, e também o relatório engloba os dois instrumentos que já tinham sido mencionados, que nesse caso são os princípios voluntários sobre direitos humanos e os princípios orientadores de negócios e direitos humanos. E o processo também não parou, porque há uma pressão que tem sido feita a nível internacional e também sobre os auspícios das Nações Unidas. Está em curso a negociação de um instrumento legal vinculativo. Por quê? Porque os princípios não são vinculativos, são recomendativos, mas havendo um instrumento legal vinculativo, significa que já poderá regulamentar as corporações transnacionais e outras empresas de negócio. Então, nesse exato momento, tem que dizer que está em curso o processo da negociação de um tratado internacional sobre matéria que seja de caráter vinculativo. E, para terminar, vou fazer as considerações finais. Primeiro, tenho que dizer que os princípios voluntários sempre constituíram uma preocupação do Estado moçambicano, como também foi muito bem mencionado pelo coronel Omar Saranga, e o problema que se coloca é a efetiva implementação. Segundo, o sucesso dessa iniciativa depende do envolvimento de todos os setores. Então, o Ministério da Justiça considera que é necessário que todos os setores estejam envolvidos nesse processo. Estamos a falar do governo, empresa e organizações da sociedade civil. E terceiro, se for para se elaborar um plano de ação, o Plano Nacional de Ação, é necessário que esse Plano Nacional de Ação também esteja em alinhamento com os princípios das Nações Unidas, como os princípios voluntários. E, para terminar, entendemos que é importante que esses dois instrumentos que estamos aqui a debruçar, mas particularmente os princípios voluntários, também devem ser divulgados. E o Ministério da Justiça também tem essa competência, a Direção Nacional tem a competência de divulgar estes instrumentos. Então, estes instrumentos poderiam ser divulgados a todas as entidades públicas e privadas, as empresas e as próprias comunidades. E também entendemos que era importante que esses princípios fossem traduzidos na língua portuguesa. Ia terminar por aqui. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Dr. Cláudio Mata, pela apresentação. Destacar que esta questão de negócios e direitos humanos em Moçambique não é uma questão nova. O destaca o relatório de 2016, a seguir a questão da necessidade de um instrumento vinculativo que está a trabalhar nele e o comprometimento do Ministério em relação a esta questão, particularmente as crianças, a mulher e todas as pessoas vulneráveis no contexto de Cabo Delgado. Vou agora chamar Bonucci, Anton Bonucci, o especialista europeu de negócios e direitos humanos. Anton, over to you. Rights very seriously.
And the voluntary principles on security and human rights are a tool of the realization of that responsibility. It is there exactly to help companies, investors, to work with the state, to respect the human rights of the populations that are there to benefit from the investments. Society licenses to operate emerge from a genuine access to remedy, as Dr. Mate has said. And when we say a genuine access to remedy, we have to remember that the enemies of stability are unfairness, are injustice, is corruption, is bad public governance. That is what causes insecurity. Conflicts and troubles therefore follow when society is ignored, when communities are ignored, when members of the community come from with something very small initially, it is ignored, and it becomes something bigger until people start to take and give it attention. Today, the world, the international community is wondering what is happening in this very beautiful area and this very specific piece of geography. I'm not here to comment on the origins, the conflict analysis that is being conducted, but clearly putting the community first in designing security is at the basis, at the heart of the voluntary principles on security and human rights. And that is what we would like to raise the awareness for, and this is what this platform is there for. It is to put communities first in the design, is to put communities in mind in the design of security, and to have communities in participation. When communities are not part of the design, those security systems are inherently insecure, per definition insecure. They are a waste of time, a waste of money. They drain resources, they prevent the realization of human rights. If communities are not part of the initial design, if they're not part of what is intended by security. Security and community is one and the same thing. When they are separate, it doesn't work. What we are about to do through this process, and I would like to thank Professor Novunga and the Center of CDD, precisely because it indicates that we have a very vibrant civil society. And that is a fantastic partner for business and for government to realize the voluntary principles on security and human rights, and much more. It's a fantastic ingredient. It's an essential ingredient. And I thank the professor for taking this risk. This is not an easy task. It exposes the Center for Democracy and Development to a lot of risk. And the reason why I'm on this panel is precisely to provide that moral support to this very important important task that we have ahead of us. Now, with this, I would like to invite my colleague, Jonathan Drimmer, to provide some more information on, at a very high level, on the voluntary principles of security and human rights. With your permission, Professor, over to you. Thank you, Anton, and thank you, Mr. Minister, Colonel, Professor Alexandra, and thank you everybody for attending this important discussion. It is a great pleasure for me to see representatives from different elements of government. It's so important to implementing the voluntary principles on security and human rights in a meaningful and committed way, particularly in complex security settings. To introduce myself, I'm Jonathan Drimmer. I'm a lawyer in Washington, D.C. I am an advisor to the Secretariat on the Voluntary Principles on Security and Human Rights, and also affiliated with a law firm in Washington. I must tell you, hearing both from the military as well as from Justice, from the minister about their commitments and approach is gratifying and critical as we think about how human rights can be respected in the context
of security frameworks. So greatly appreciate your commitment and greatly appreciate your words and eloquence. I am going to talk, as Anton has mentioned, about the voluntary principles. I'm going to talk a little bit about their history. I'm going to talk about what they are designed to achieve. I'm going to talk a little bit about how they can be implemented. And then I'll also talk a little bit about the Voluntary Principles Initiative, which is separate from the principles themselves, and what the VPI is designed to do and can achieve. But today, I will mention as an initial message, for companies and governments and others, implementing and committing to the voluntary principles is not best practice. It's basic practice. It is minimum practice and expected practice. Joining the initiative might be considered best practice. I'll talk about both, but hearing the nature of the commitments that we've heard on this dialogue is an incredibly important part of implementing the VPs and respecting human rights. So as you've heard, they came about, the VPs came about in 2000 from the governments of the United States and the United Kingdom, working with companies, working with leading global NGOs around a dialogue connected to human rights in the security context. Although they were originally designed for companies in the extractive sector, oil, gas, and mining, they're now implemented by a variety of industries. And again, what they recognize, as you've heard today, is that while the duty to protect human rights does rest with governments, businesses have a responsibility to avoid harming people and to address adverse impacts that they're involved in. And companies do operate in complex environments. They have relatively little guidance on how to observe their human rights responsibilities, particularly in the security side, and the VPs helps provide that framework in terms of operating in security related areas. So the object really here is to provide a framework, identify a soft law framework to protect stakeholders in connection with potential conflicts. They do have three components, as you've heard. There is risk assessments, and voluntary principles risk assessments is the first component. And it identifies 6 different areas that companies should think about as they identify security related risks in their operating environments, risks to local communities, to stakeholders, as well as to the company itself. And of course, the quality of any kind of risk assessment is dependent on assembling credible and detailed information. The VPs does spell out the areas that risk assessments ultimately ought to cover, including conflict analyses, including the commitment and the role of government, including past histories of violence in other areas. It also covers, important of course for this dialogue as well, the interactions between companies and public security, and talks about the importance of a dialogue between companies and governments, governments, and communities around the impact and the arrangements associated with the provision of security. Also talks about the types of forces and dialoguing around the type of forces that should be deployed, and perhaps most important, talking about proportional force in relation to threats that ultimately are presented. They talk about the importance of having assigned to any security-related project individuals who are not implicated in past human rights-related issues, which is an important component as well. It talked about the importance of training for security personnel. And when issues arise, when there are allegations, when there are problems, when there are concerns, that these should be reported to appropriate authorities and investigated, urging investigation where it is ultimately appropriate. The third area deals with interactions between companies and private security, and increasingly companies around the world rely on private security actors to supplement the security that public security ultimately provides. And as with the public security aspect of the VPs, it talks about responsible behavior,
appropriate use of force, investigating and reporting incidents, not assigning, not hiring private security personnel who have allegations of human rights abuses, security with local communities as well, around the private security actors that they have present. So those are the principles. They are followed by dozens of companies in the extractive sector and outside, numerous governments. They've been integrated into a wide variety of systems, of codes, of laws, of regulations. They are an expected part of operating responsibly in security-related settings. But they are different from the voluntary principles initiative. The initiative itself is a three-pillar structure that has a range of observers that participate as well. The first pillar is governments, and you've heard, of course, from Alexandra and the UK government today, which is a leading member, a founding member of the initiative. The United States, Canada, Switzerland, the Dutch, Norway, Ghana, Australia, others also participate from the government side. Leading companies on the oil side, Chevron, Exxon, Shell, BP, Total, many others on the energy side participate. On the mining side, Rio Tinto, Newmont, Barrick, BHP, Gemfields, Glencore, many others. Leading NGOs, Human Rights Watch and PAC, Serve for Common Ground, International Alert, others from civil society, international civil society. There are very important observers that play a leading role, including the Red Cross, the International Finance Corporation, the OECD, the Geneva Center for Security Governance, the International Code of Conduct Association for Private Security Providers. And I've seen on our participants, many of my colleagues from the VPI, the Voluntary Principles Initiative, who participate, representatives of these organizations who help drive the initiative forward. And when you think about what the initiative does, first and foremost, it's a high level of engagement around very difficult security-related challenges, dilemmas like the ones we've been referencing here, to engage in mutual learning and problem solving so we all can learn from each other in resolving the most complex security challenges and dilemmas that exist on a global basis. We all learn from each other and build from a reservoir of trust in identifying solutions to security challenges. It also focuses on implementation, perhaps the most critical aspect of the VPs. How do you implement these principles in practice, particularly in more complex settings? They have tools that are designed to help with that. They have local implementation working groups in a number of different countries, Nigeria, Ghana, Peru, that bring together different actors who are local, who can ultimately engage and talk through problems, solutions, challenges, operating also with a degree of transparency. They also partner. We in the initiative, the Voluntary Principles Initiative, serves as a leadership, in a leadership role in interpreting and explaining security and human rights tools to develop best practices outside the initiative to assist globally with the implementation of the initiative by the many entities that aren't part of the initiative. There are many more entities that aren't part, governments, companies, NGOs. Many of them are not part of the initiative, many more not part of the initiative than are part of the initiative, and serving a leadership role on implementation is important. And finally, as the initiative looks to the future, it is constantly thinking about new members. It is constantly thinking about who else can contribute to our shared engagement, our dialogue, our development of best practices. It is obviously thinking of its leadership role outside of just the extractive industry. It's also thinking about different ways that the Voluntary Principles Initiative and the voluntary principles themselves can help protect against human rights violations, can be improved, can be better understood, and can be followed by more companies, by more governments, can be accepted and driven by more local communities with the ultimate goal of preventing human rights violations in the security setting. So thank you again, Anton, for including me. Thank you, Professor, Colonel, Mr. Minister. Greatly appreciate being able to hear your thoughtful words today and to participate, and congratulate the professor on this convening and on being able to implement and drive a very important dialogue around the voluntary principles. So
Thank you. Anton, muito obrigado, Jonathan Drima, a equipa do CDD, de especialistas globais, pelos inputs que deram. Nesta sessão, apresentaremos um breve resumo dos direitos humanos e conflitos armados, a fim de iniciar a sensibilização das partes interessadas sobre as responsabilidades em matéria de direitos humanos no contexto de Cabo Delgado. Identificaremos também onde podem ser encontrados recursos para estudo adicional, em preparação para os seminários. Por favor, utilize o chat facilitado pelo Zoom e apresente as questões de forma clara, bem como, preferencialmente, a organização que representa. A equipa do CDD vai responder a todas as perguntas neste debate e até por escrito, se assim o desejar. A Lei Internacional dos Direitos Humanos e o Direito Internacional Humanitário são dois importantes instrumentos distintos, mas complementares. Ambos se preocupam com a proteção da vida, da saúde e da dignidade humana. No entanto, o Direito Internacional Humanitário aplica-se em conflitos armados, enquanto a Lei dos Direitos Humanos se aplica a todo momento, na paz e na guerra. Mas o que é exatamente este direito internacional humanitário e como é que ele se relaciona com o que estamos a discutir hoje? É que ele ajuda a proteger todas as pessoas afetadas pelo conflito armado. Aplica-se a todas as pessoas que participam no conflito armado. Protege mesmo as pessoas que não participam nas hostilidades, os civis, funcionários da saúde e da ajuda humanitária. Ou pessoas que participam, mas já não estão a participar nesse momento, como os feridos, os doentes e os prisioneiros. Ele é constituído por tratados internacionais, convenções e direitos consuetudinários. Inclui as convenções de Genebra, de 1949, e os protocolos adicionais. Todos juntos definem os atos permitidos e proibidos durante os conflitos internacionais e domésticos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é a agência líder do movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que faz a monitoria e informa sobre o direito internacional humanitário. Regula o comportamento das partes envolvidas no conflito armado, independentemente das razões do conflito e de qual das partes iniciou as hostilidades. O que estamos aqui a dizer vai em conformidade com o que o coronel Omar Saranga dizia. O que nós estamos a dizer é que o direito internacional humanitário regula o comportamento das partes envolvidas no conflito, independentemente das razões do conflito ou de qual das partes iniciou as hostilidades. Foi também concebido para proteger as vítimas de conflitos armados, independentemente das suas lealdades. Ele foi concebido para proteger as pessoas que se deslocam internamente. E, como sabem, em Cabo Delgado há uma crise humanitária que tem que ver com os deslocados internos. O Dr. Cláudio Mate falou bastante bem do Tratado de Kampala sobre os deslocados internos. Ele é especificamente relevante para Cabo Delgado, dado o número de deslocados internos, como já disse, não só na província de Cabo Delgado, mas também que começam a se espalhar para as províncias da região norte do país. E por que é que ele é aplicável em Moçambique? É que a situação em Cabo Delgado satisfaz claramente este conceito de conflito armado, onde existe violência armada prolongada entre as autoridades governamentais e um grupo armado organizado. Embora se trate de um conflito não internacional, que tem lugar no território do Estado e não envolve qualquer outro Estado, as Forças Armadas do Estado estão, na realidade, a operar contra um grupo dissidente e rebelde insurreto, seja qual ele for. E o ambiente de conflito em Cabo Delgado é extremamente complexo e amplamente mal compreendido. E ele, naquilo que nós podemos resumir, inclui narrativas insurgentes, terroristas, extremistas,
étnicas, ideológicas e até criminosas. Operação de segurança realizadas pelas Forças Armadas e pela Polícia, regulares e paramilitares. Uma mistura de compromissos de grande escala envolvendo centenas de beligerantes e emboscadas de menor escala e ataques a aldeias. Uma injustiça em grande escala, com alguma brutalidade e fracassos naquilo que é o assegurar a decência humana em Cabo Delgado. Um número crescente de organizações de segurança privada. E há disposições de segurança públicas e privadas, militares e polícias afeitas ao setor privado e por elas apoiadas. Há também a presença de empresas militares privadas, não regulamentadas e algumas até ilegais, de natureza de mercenários, etc. E há violência contra a população civil e os seus bens, causando este número elevadíssimo de deslocados internos. Então, é um pouco dentro deste contexto onde a doutora Carmen Munhequete, minha colega, parte da equipa, vai discutir um pouco como é que tudo isto não só se aplica à situação de Cabo Delgado, mas, importantemente, como é que esta iniciativa olha e pretende inverter esta situação toda. Doutora Carmen Munhequete, por favor, eu vou te pôr já o slide. Já. Muito obrigada, Adriano. Os slides estão longe. Muito obrigada, Adriano. Como parte desta equipe de CDD, estamos a organizar esta discussão exatamente para olhar para esta que é a situação do conflito de Cabo Delgado e dar o nosso contributo sobre aquelas que poderão ser as intervenções a nível nacional. Todas as apresentações feitas até agora mostraram claramente que muito trabalho está sendo feito, não só pelas organizações da sociedade civil, mas também pelas instituições do governo, que por sinal estão muito bem representadas. Eu vou fazer uma retrospectiva sobre a Lei Internacional de Direitos Humanos, que já foi amplamente discutida aqui, e também vou refletir sobre o direito internacional humanitário, que de certa forma guia ou deveria guiar todas as intervenções que são feitas no âmbito dos conflitos, não é? Que é o caso de Cabo Delgado, onde estamos a tratar do conflito, de uma situação de conflito armado. Eu vou me referir aos 6 princípios que deviam, ou que guiam, ou que deveriam nortear todas as intervenções que possam surgir no âmbito de uma situação de guerra ou de conflito, que infelizmente é o que estamos a viver em Cabo Delgado. O primeiro princípio é o princípio da distinção, que tem que guiar essas intervenções, que tem a ver com o envolvimento dos combatentes e não combatentes, ou aqueles que são considerados civis, numa situação de intervenção militar. Neste caso, todos aqueles que são considerados combatentes são passíveis de serem atacados ou envolvidos neste processo. E todas as consequências poderão advir sobre este grupo, incluindo sobre aqueles que são os seus objetos, o que já não deveria ou não deve, de forma nenhuma, acontecer com todos aqueles que são os civis, mas há um ponto a refletir neste caso: civis que não estejam envolvidos no conflito. O que não se verifica em Cabo Delgado, onde temos alguns civis a participarem como insurgentes neste processo. Desta forma, e de forma imediata, eles perdem todos os seus direitos de proteção que são acautelados por esta lei. O segundo princípio, e também, por outro lado, há que referir aqui as dificuldades que existem no sentido de fazer esta distinção, principalmente no ambiente onde nós temos civis misturados com os insurgentes e que, nos casos, por exemplo, em que se trata de combate com a utilização de meios aéreos, torna ainda este processo muito mais difícil. Ou seja, há casos que é quase que impossível distinguir esses dois grupos.
o que traz grandes desafios, principalmente às nossas forças de defesa e segurança. O segundo princípio é o princípio da proporcionalidade. Este princípio tem a ver com a proteção que deve ser dada em termos proporcionais a todos os bens e a todos aqueles que participam no conflito. Ou seja, indo para o caso concreto da situação de Cabo Delgado, tivemos aqui alguns distritos que sofreram com estas intervenções militares e boa parte deles envolveram civis. Todo esforço militar deve ser bem planificado, organizado, controlado, e todos os participantes nesse exercício devem beneficiar de uma preparação e formação para permitir que sejam evitadas o máximo possível o ataque de áreas onde se encontram civis. Os ataques devem ser planificados, as intervenções armadas devem ser planificadas no sentido de ter como alvo apenas as áreas onde se encontram aqueles que estão a participar no conflito, neste caso, os combatentes. O terceiro princípio é o princípio da necessidade militar, e este princípio tem muito a ver com as regras de batalha, ou seja, o volume e a intervenção da força deve ser planificada e ajustada às necessidades. Todo o exagero, este princípio da necessidade militar se liga claramente ao princípio da proporcionalidade, ou seja, esta intervenção requer uma planificação antecipada no sentido de garantir que a força seja na medida necessária. Olhando para estas leis, todo o exagero na aplicação da força para reagir a qualquer situação são proibidos por esta lei, o que pressupõe que esta planificação deve ter em conta um ajuste adequado das necessidades no local. O quarto princípio tem a ver com a limitação. Há que limitar os meios, as táticas, o tipo de instrumentos, ferramentas, armas e por aí fora que são aplicadas nos conflitos militares. Há que balancear. E há um certo tipo de armas que são proibidas. Nós temos exemplos das armas químicas, das armas biológicas, das munições de fragmentação, e hoje em dia, com o avanço da tecnologia, nós também temos armas laser e por aí além. Todas essas ferramentas, que são ferramentas que deixam e causam danos no ser humano, e na maior parte de vezes são danos irreparáveis, também são proibidos por lei. O quinto princípio é o princípio da boa-fé. Mesmo se tratando de uma situação de conflito, há que garantir que a boa-fé esteja sempre presente, não só no estágio de conflito em si, mas também no estágio de negociações e no estágio, porque o fim, de acordo com esta lei, deve ser sempre buscar um consenso para garantir que este conflito, seja qual ele for, tenha um término o mais rápido possível. Então, este princípio da boa-fé é que deve guiar estas negociações e deve fazer parte do processo, mesmo numa situação de guerra, mesmo numa situação de combate, a questão da boa-fé deve estar sempre presente. E o último princípio, e não menos importante, é a questão do tratamento humano. Mesmo em situações de exemplos como os prisioneiros de guerra, pessoas que foram detidas, que estiveram envolvidas neste processo, independentemente do papel que elas tiveram, devem ser tratadas humanamente, obedecendo todos aqueles que são os princípios plasmados. Foi aqui e muito bem referida a questão da Lei Internacional dos Direitos Humanos. Então, estes princípios devem ser respeitados, mesmo se tratando de uma situação de conflito. Como é que esta questão do direito internacional humanitário e da Lei Internacional dos Direitos Humanos pode ser aplicada ou deve ser tratada em situações de terrorismo?
nós estamos a viver, de facto, em Cabo Delgado, uma situação onde temos o envolvimento de terroristas. E esta questão do terrorismo pode acontecer tanto numa situação de conflito, como também numa situação de paz. Numa situação de conflito armado neste caso, como é o que estávamos a viver em Cabo Delgado, os princípios anteriores que guiam este direito humano internacional têm que ser implementados, o mesmo em relação à questão do direito internacional humanitário. Entretanto, nos casos em que não se verifica o excesso de forças ou uma situação concreta de terrorismo, esta lei tem que ser observada e a lei proíbe veementemente o uso de uma força excessiva. Nós temos tido exemplos a nível nacional de aquelas que são chamadas convulsões sociais, manifestações na asta pública, tensões internas e conflitos. E, infelizmente, em alguns casos, tem-se assistido o uso excessivo da força. Queremos aqui chamar a atenção que isto vai contra aquela que é a regulamentação da lei. Estes casos devem ser tratados obedecendo às leis nacionais, à legislação nacional e nunca optar pelo uso excessivo da força. Para além, é importante também referir aqui das vantagens da implementação destes princípios, que não só de uma forma direta protegem e até certa forma beneficiam o nosso país, mas que contribuem para todo este processo de desenvolvimento que vai em curso. Há alguns assuntos a sublinhar em relação à lei, para além daqueles que eu me referi, que é a questão de dar ênfase à questão da participação e a vantagem da participação individual, do comprometimento, do compromisso, do profissionalismo, também a questão do apoio. Se estes todos os princípios que foram aqui mencionados serem implementados, facilmente podemos garantir a participação e apoio dos civis e da sociedade civil. E, finalmente, a aplicação desses princípios contribui para o alcance de uma paz duradoura, que é aquilo que nós todos buscamos. Muito obrigada, Adriano. Vou devolver a palavra a ti. Muito obrigado, Carmen, pela belíssima apresentação. Vamos continuar com o debate. Há algumas questões que são colocadas pelos nossos participantes. Uma das questões que é colocada pelos nossos participantes vai para os nossos representantes do governo aqui presentes, nomeadamente o Dr. Cláudio Mata e o Coronel Omar Saranga. Uma das primeiras questões que é colocada é se tem o Ministério da Defesa Nacional indicação e ações de investigação a situações de violação de direitos humanos no contexto de Cabo Delgado. A outra questão também deste fórum é colocada ao Ministério da Justiça, que ações está a desenvolver para investigar situações de violações de direitos humanos em Cabo Delgado. Então, vou, neste momento, pedir muito rapidamente que o Coronel Omar Saranga e o Dr. Cláudio Mata elaborem um pouco sobre
o entendimento que se tem é de que estamos num momento marcante do antes e depois, onde, de agora para frente, queremos, no quadro dos princípios voluntário, estabelecer uma plataforma multi-stakeholder para um diálogo, mas também com a utilização da ferramenta dos princípios voluntários. Então, a questão que se coloca é, até agora, qual é o ponto de situação em Cabo Delgado e se os dois ministérios têm indicação de violação de direitos humanos e que ações estão a desenvolver neste momento. Coronel Omar Sarang. Bom, obrigado, Dr. Adriano. Bom, esta plataforma é uma plataforma muito interessante, no sentido de que ela apoia-nos, nós também, como Ministério da Defesa, no sentido de partilhar e nos comprometermos com a situação ou nos comprometermos na implementação dos direitos humanos. Bom, como eu disse durante a minha intervenção, a situação de Cabo Delgado é uma situação complexa para todos nós. Já foi dito várias vezes por Sua Excelência o Presidente da República que esta é uma situação que nunca tivemos. É uma situação que nos coloca numa situação de procurar soluções por forma a sair o mais rapidamente possível daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado, porque tem estado a colocar a vida de muitas pessoas em perigo. As nossas forças de defesa e segurança Cabo Delgado têm sido conotadas com a violação dos direitos humanos. Mas quando procuramos entender e de forma clara e objetiva o que é que realmente aconteceu, encontramos que há uma gama, há uma máquina de produção daquilo que eu chamaria de falsos vídeos e de falsos WhatsApps. Eu referi claramente na minha intervenção, apesar das dificuldades que nós temos na formação dos nossos camaradas, em todas as missões onde são desempenhadas, há sempre um briefing. Porque o interesse é defender as populações, para além de defender as próprias populações, os próprios militares também devem se defender contra a violação dos direitos humanos. Eles são combatentes, são pessoas, têm vida, então essa vida também precisa de ser protegida. Portanto, aprendem a proteger-se a si próprios, como também aprendem a proteger os outros, aqueles que não se podem defender. Mas, por razões que aqui eu não sei explicar, há concidadãos nossos, em princípio, que estão interessados em criar desinformação dentro da sociedade. Então, pelo contrário, em vez de procurar contribuir com ideias do que é que deve ser feito para ultrapassar o que se passa em Cabo Delgado, produzem informação que coloca a sociedade confusa. Porque muitas das vezes os vídeos são colocados, são vídeos de ações que, em princípio, aconteceram em outros locais. Mas isso não quer dizer que os nossos camaradas são puros assim.
Pode haver um e o outro caso de comportamento desviante, mas quando este comportamento desviante é denunciado, são apresentadas provas claras e concretas deste comportamento desviante, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique têm regulamentos, têm leis, têm procedimentos e atuam contra esses comportamentos desviantes. Não é de interesse das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, nem tampouco do Estado, que tem que velar pelo bem-estar desses concidadãos, que aqueles que devem defender essa população pratiquem atos de barbaridade. Não é isso que nós ensinamos nas nossas academias, não é isso que nós ensinamos nas nossas escolas. O que ensinamos é que há a necessidade de defender esta pátria contra as agressões externas, incluindo as agressões que possam partir de dentro. Estes que produzem estes vídeos é também uma forma de agressão. Só que a nossa capacidade de investigar e encontrar de onde é que partem esses vídeos é limitada. Mas havendo aqueles que possam nos ajudar e possam nos auxiliar a detectar e identificar esses que produzem esses vídeos, porque esses indivíduos fazem isso também, estão a violar os nossos direitos. Estão a violar os direitos humanos das pessoas que estão sendo vítimas de violência, estão a violar os direitos, em princípio, daqueles que, em princípio, aspiram que este país possa avançar para uma situação de desenvolvimento, para uma situação de crescimento. Então, sem me alongar, o que eu quero vincar é que nós, como instituição de defesa e segurança, estamos conscientes dos nossos deveres, do que devemos fazer e como fazer. O que eu quero também vincar aqui, bom, pode haver, digamos, erros naquilo que queremos fazer bem, mas nós estamos abertos, portanto, a este tipo de plataformas e outras que possam existir, aqueles que possam contactar-nos para nos apoiar a trilharmos pela defesa do nosso país. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Coronel Omar Saranga, pela resposta. Dr. Mate, tem questões que também lhe são colocadas em termos de a situação em Cabo Delgado é extraordinária, mas o Ministério da Justiça é constitucionalmente o garante dos direitos humanos em Moçambique. Tem havido indicação, como bem disse o Coronel Omar Saranga, de que há violações de direitos humanos. Compreendemos o comprometimento do Ministério em trabalharmos juntos de agora para frente. Mas, em termos daquilo que já se reportou, há algumas ações que estão em curso para investigar o que aconteceu, com vista também a responsabilizar. Dr. Mate? Tens o Mate aí? É? Ele não está, então. Enquanto o Dr. Mate não responde, there is a question from our participants, and I would like to direct that question to you, Anton and Jonathan.
the question is the following. Are there examples where the voluntary principles have been successful in leading situations similar to that one that we are facing in Cabo Delgado? Are there examples? Anton? What I can say, and I will be backed by John, is that every situation is different from the other. However, when there is very good conflict analysis done in advance, and there is a strong commitment, then there are some very good examples that one can learn from. I personally, having a BP background, I can quote a few operations in which we have successfully implemented the voluntary principles on security and human rights. And this was due to a very strong commitment from the company. Probably one of the best examples of that was in the Indonesian province of Tangguh, where a very large similar LNG facility was developed, and where there was the foresight of leadership and commitment to work with the government, with state security forces, and particularly with the community to design a security system that has, to this day, lasted without any incident 20 years into the investment. Now, you remember, this is the time when East Timor was gaining its independence. This is the time when Indonesia was extremely sensitive to such developments. However, the commitment of the government, the commitment of civil society, the commitment of the investors led to, in my view, one of the best examples and something to study. It was not just the voluntary principles. We had other mechanisms, such as an international advisory panel that brought together some of the combination of world leaders in civil society, in government, senior politicians, to have access, to ask questions, to give voice to communities when sometimes they're not being heard. And this is something that goes with an investment of the size that we're seeing right now in Cabo Delgado. So it is not just the voluntary principles, but you need to combine it with other tools. So the concept of an independent advisory panel, such as the one implemented in Tangguh, could be something that we could also share, Professor Adriano, when you believe it is the right moment. But let me pass on to John to share some of his own views. Thank you. Sure, thank you, Anton. And certainly agree that having an advisory panel is often a good idea, not only to bring a specific focus of expertise, but also to increase transparency and the portion of good practice. And the pipeline in Tangguh is an excellent example. Professor, I would say, but to begin, that the voluntary principles actually was created out of endemic security challenges that existed in a number of different places, whether it was Nigeria and conflicts in Nigeria, whether it was Indonesia, not just with BP, but also in Papua, whether it was in Colombia and issues and challenges on the ground in Colombia. And so it was those specific difficult security situations, and Anton's quite right, each one is different. The dynamics are different, the challenges are different, the actors are different. But in each one of those and others, there were the complex security dynamics around conflict, around allegations of human rights concerns, around companies being in the midst of those challenges was the formula that led to the development and ultimately the implementation of the VPs. And it is in those types of settings where the VPs has been most successful, the Nigerias, the Colombias, the Indonesias. And again, while they tend to focus on security-related human rights impacts in the vicinity of extractive operations, the principles themselves are basic principles that adapt and adopt
the UN related principles on use of force as well. So they are merged and fused and married with international best practice around use of force and around the protection and respect for human rights. Today, they're being operated very effectively, for instance, in Ghana. They're being operated very effectively in South America, in Peru, for instance, where we've seen tremendous change. We've seen tremendous change, as we talked about, in Colombia as well, with the voluntary principles serving a role. But Anton is quite right, that they are one ingredient to a larger formula that leads to a reduction in violence and leads to a greater promotion, protection, and respect for human rights. And it requires the commitment of a variety of institutions and actors to really drive that kind of change on the ground. Muito obrigado, Anton. Muito obrigado, Jonathan. Dr. Cláudio, enquanto esteve ausente, muitas questões foram colocadas, mas a questão central é, como Ministério da Justiça, o que é que tem neste momento em curso em Cabo Delgado em função das recentes informações de que havia violações de direitos humanos em Cabo Delgado? O que é que muito rapidamente pode nos dizer do que o Ministério está a fazer neste momento? O comprometimento é o de que da agora para frente partimos juntos com esta iniciativa. Mas o que é que neste momento há alguma coisa que estão a fazer? Eu não consigo ouvir a ele. Tem que ligar o microfone, doutora. Já está? Já está. Agora? Já está. Obrigado. Sim, eu dizia o seguinte, que, professora, a questão colocada é muito delicada, mas, de qualquer forma, já tinha sido apresentada uma resposta do ponto de vista exaustivo pelo coronel Saranga, tendo em conta que, naquilo que foi a nossa apresentação, dissemos muito bem que, uma vez que se verifica o conflito em Cabo Delgado, as populações refugiaram-se para as zonas seguras. E a maior parte das instituições, quer públicas e privadas, ficaram destruídas. Estamos a falar do setor da administração da justiça na sua plenitude. Então, ficou tudo destruído. E em que medida é que o Ministério da Justiça poderia, de facto, fazer a justiça nas pessoas que teriam cometido os direitos humanos? Então, ficaria um bocadinho complicado para essa situação, porque os distritos ficaram abandonados e não havia, de facto, o funcionamento das próprias instituições. Mas naquilo que é o debate que se coloca, eu penso que é uma das recomendações que podemos colocar aqui em consideração, é a relevância cada vez mais de capacitar as forças de defesa e segurança em matéria de direitos humanos e direito internacional humanitário. Então, isso é uma das recomendações que talvez podemos tomar em consideração. Por quê? Porque estamos a falar concretamente das convenções de Genebra e dos protocolos adicionais de 1977, protocolo 1 e protocolo 2. E olhando para o protocolo 2, é um protocolo que, de fato, aplica ao conflito armado não internacional, que também faz referência à obrigatoriedade da proteção das populações, mulheres e crianças, como também da distinção entre os combatentes e os civis. E também fiquei atento naquela que foi a intervenção da doutora Carmen. Eu gostaria, por exemplo, que ela falasse concretamente na responsabilidade dos próprios beligerantes, do ponto de vista do direito internacional humanitário, que não foi muito bem aflorado. Então, temos, por um lado, do ponto de vista do direito internacional humanitário, as forças governamentais muito bem treinadas e formadas na área do direito internacional humanitário, como foi dito pelo coronel Saranga. Mas também, por outro lado, temos um grupo armado não identificado, que são designados por insurgentes ou terroristas. Mas, do ponto de vista do direito internacional, para lidar com a componente de beligerantes, propriamente dita, que exige a responsabilidade de ambas as partes,
há 3 elementos que devem ter tomado em consideração, esperava que fosse aqui aflorado. Um dos elementos é que esse grupo deve ter um comando organizado. Então, não se sabe quem, de fato, está por detrás das operações. É um grupo não identificado. Segundo, é que eles devem ter uma zona territorial, onde, de fato, organiza as operações militares. Também isso não existe. E fica muito difícil, de fato, interagir com esse grupo. Então, é por isso que o Coronel Saranga também falou dos tais vídeos que circulam nos WhatsApps, né, em que se alega a violação dos direitos humanos por parte das Forças de Defesa e Segurança. Portanto, essas poderiam ser as pequenas considerações que eu poderia colocar, esperava que fossem aqui afloradas, porque isso vai permitir que a opinião pública perceba o conceito de beligerante propriamente dito, quais são as responsabilidades que são adstritas. Mas, vamos reparar, no caso de Cabo Delgado, nós estamos a lidar com um grupo não identificado. Não se sabe quem comanda o tal grupo. Será que eles têm a obrigatoriedade de respeitar as normas dos direitos humanos e direito internacional humanitário? Isso coloca essa questão. Então, portanto, eu penso que é um assunto que ainda podemos continuar a discutir e trazer um melhor esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Matt. Caminhamos para o fim do nosso webinar hoje. Este, como nós dissemos, é um webinar de partilha daquilo que é a nossa abordagem, a nossa metodologia e as ações que se seguem. Como indicamos, as ações que se seguem é de 2 workshops, um estratégico de alto nível aqui em Maputo e outro mais operacional em Cabo Delgado, em Pemba, no mês de março. E daí vão seguir-se outros webinars. Enquanto isso, vamos criando momentum com consultas bilaterais, com vários parceiros, com o Estado, com o setor de negócios internacional, doméstico e a sociedade civil e organizações internacionais. Portanto, o evento de hoje é essencialmente de estabelecimento da plataforma e o início das operações, e aquilo que ficou assente aqui da intervenção dos representantes do Estado, do Coronel Omar Saranga, do Dr. Cláudio Mate, é do comprometimento do Estado moçambicano e do governo da República de Moçambique para, em conjunto, trabalharmos para permitir um diálogo construtivo, crítico, daquilo que são os assuntos e as responsabilidades que podem permitir que possamos desenvolver Cabo Delgado num quadro onde há licença para operar, onde todas as partes sentem-se envolvidas, incluindo destacadamente as comunidades e as elites locais, e onde também as forças de defesa e segurança atuam em observância, como indicou o Coronel Omar Saranga, daquilo que é o quadro internacional do direito humanitário. Há dificuldade, obviamente, como indicou o Dr. Cláudio Mate, de assegurar que os insurgentes adiram a este princípio internacional, mas este é o início de um diálogo abrangente. Temos muitas questões que nos foram colocadas, como bem disse, todas elas e cada uma delas serão respondidas. Vi aqui questões do professor Yusuf Adam, vi aqui questões do Smith, vi aqui do Hudson. Todas as questões serão respondidas por escrito. Este é o início do diálogo. Gostaria de pedir a Alex
para 1 minuto de considerações mesmo finais. Estamos no fim, é o início de um processo. Alex, por favor. Então, vou tentar falar em português Tira para os comentários. este webinar muito interessante. Então, gostaria de agradecer a todos os participantes pelos discursos muito informativos e, como o professor Adriano já disse, estamos no início do processo e o Alto Comissariado Britânico e o Governo Britânico terei muito prazer em colaborar com todos vocês como avançamos com este projeto muito importante para beneficiar as comunidades de Cabo Delgado. Muito obrigada. Alex, Omar Saranga, 1 minuto para fechar. Obrigado, doutor. Acho que este já não é um momento para grandes discursos. O objetivo deste webinar, acredito que ele foi alcançado. O importante é, como bem disse, juntarmos sinergias, forças, para que aquilo que nós queremos para o nosso povo, né, se concretize. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Anton, Jonathan Drima, Coronel Omar Saranga, Dr. Cláudio Mate, Alexandra, muito obrigado. Os meus agradecimentos também vão para a Sarita, a nossa tradutora, que permitiu que pudéssemos nos comunicar, e a todos os nossos participantes. Como indiquei, todas as questões que colocaram serão respondidas por escrito e vamos estabelecer, então, esta plataforma que queremos que seja inclusiva de um diálogo que possa nos permitir estabilidade para que as operações se possam desenvolver para aquele projeto que é o futuro, não só de Moçambique, da região e do mundo inteiro. Muito obrigado pela participação. Vamos informar dos próximos passos, mas sendo que o workshop de Maputo é o próximo importante passo. Muito obrigado, com noção de uma boa tarde e de uma boa semana. Muito obrigado. Thank you.